A turma do Didi. Oferecimento: novo Wafer Passatempo Lanchinho. É divertido comer. A segurança em Bassa foi reforçada depois do incidente. De acordo com o comando das forças de coalizão na cidade, uma patrulha dinamarquesa fazia uma ronda de rotina neste sábado, quando flagrou 8 homens roubando fios de cobre. Os soldados tentaram prender os saqueadores, que responderam à bala. Além do soldado dinamarquês, 2 iraquianos morreram. Os outros 6 foram presos. Esta é a primeira baixa na força de 400 homens enviada pela Dinamarca em julho para ajudar a estabilizar o Iraque no pós-guerra. O cinegrafista da agência de notícias Reuters, Mazen Dana, foi morto hoje. Ele estava fazendo imagens de um presídio onde 6 iraquianos morreram e 59 ficaram feridos depois de um ataque de morteiro neste sábado. O exército americano que está administrando o presídio vai investigar o incidente. Com a morte de Mazen Dana, de 41 anos, sobe para 17 o número de jornalistas mortos no Iraque desde o início da guerra no dia 20 de março. A emissora de TV Al Jazeera do Catar divulgou um vídeo da resistência iraquiana. Os guerrilheiros afirmaram que estavam fazendo progressos e colocando o inimigo numa posição defensiva e que os frequentes ataques impediam os invasores de controlar o Iraque. O governo dos Estados Unidos culpa as forças de resistência pela morte de 60 soldados americanos e de sabotagens contra a infraestrutura do Iraque. Em Bagdá, uma bomba foi detonada numa tubulação de água. Testemunhas contam que um homem não identificado teria deixado uma bolsa de nylon embaixo do duto que explodiu, inundando tudo em volta. Do outro lado da cidade, chamas e uma coluna de fumaça podiam ser vistas no prédio do Ministério da Educação Superior. Ainda não se sabe se o edifício foi alvo de um ataque. Nos arredores da cidade, um centro de tratamento de esgoto foi atingido por um incêndio. O comando da coalizão acredita que seja mais um ato de sabotagem. O administrador americano do Iraque, Paul Bremer, lamentou hoje o incidente que avariou o oleoduto, uma importante peça da indústria do petróleo iraquiano que gera recursos fundamentais para a reconstrução do país. Bremer estimou em 7 milhões de dólares por dia o prejuízo causado pelo ataque de rebeldes à tubulação que liga os campos de Kirkuk à Turquia. Um porta-voz da coalizão informou que vão ser necessários entre 10 e 14 dias para reparar as instalações. O oleoduto, que foi paralisado durante a guerra, voltou a funcionar na última quarta-feira. 2 dias depois, foi atingido por uma explosão. As chamas ainda não foram totalmente controladas. Uma das medidas da coalizão para tentar controlar a onda de ataques e saques no Iraque é destruir sistematicamente os armamentos e munições encontrados no país. Todas as noites, às 8h30, os soldados de um campo em Bakuba, próximo a Bagdá, param tudo para assistir à destruição do material apreendido. Milhares de minas terrestres, granadas, armas e munições são destruídas. A rotina se repete há 6 meses, desde que as tropas chegaram ao país. Por causa das explosões diárias, a instalação militar, localizada a 60 quilômetros da capital, foi batizada de Camp Boom. Até agora, 30 mil peças, totalizando 7.500 toneladas, foram destruídas no local. Manifestantes enfrentaram a polícia na cidade de Karachi, no Paquistão. No confronto, eles também atacaram lojas e incendiaram carros. O protesto era contra a morte de 2 xiitas ontem na cidade. Um médico e um comerciante foram assassinados a queima-roupa por muçulmanos sunitas. Hoje, jovens gritaram frases anti-Estados Unidos e atacaram esta lanchonete. Eles lançaram pedras e tijolos contra os policiais. A polícia reagiu com bombas de gás lacrimogênio. Centenas de pessoas acompanharam os funerais. As lojas ficaram fechadas, várias foram atacadas. Este posto de gasolina foi incendiado. Os manifestantes atearam fogo em carros e bloquearam as ruas. A violência entre xiitas e sunitas já matou dezenas de pessoas na antiga capital paquistanesa. Só no mês passado, 50 xiitas foram mortos. O governo da Libéria e as facções rebeldes que atuam no país podem assinar um acordo de paz amanhã. A informação foi dada por um representante das Nações Unidas enviado à região. As forças de paz da Nigéria, que estão em Monrovia, aumentaram o controle na cidade. Na capital Monrovia, as forças de paz da Nigéria ampliaram a atuação para reduzir os focos de tensão que ainda restam entre os grupos rivais. Ontem, 110 soldados desembarcaram na cidade. 800 devem chegar nos próximos dias. Em Gana, as negociações de paz, lideradas pelo ex-vice-presidente liberiano e por representantes da facção rebelde conhecida como Lurde, acabam hoje independente do resultado.
Os rebeldes querem ocupar um cargo de destaque no governo de transição. Mas os países africanos, aliados das Nações Unidas, disseram que as facções rivais não vão ocupar nenhum cargo alto no governo interino. Representantes das Nações Unidas esperam que o acordo de paz seja assinado amanhã. Mazen Dana, ele foi atingido ontem no Iraque por tiros disparados por soldados americanos que confundiram a câmera dele com lança-granadas. De Washington, Edgar Júnior. O Comando Central Militar dos Estados Unidos admitiu formalmente que soldados americanos mataram o jornalista Mazen Dana, da agência de notícias Reuters, no Iraque. O porta-voz do comando, o Major Lewis Madison, disse que a morte do jornalista foi outro incidente trágico e lamentável no país árabe. Em Washington, o capitão Frank Thorpe, porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas, disse que os soldados pensaram que Mazen fosse um terrorista e a câmera que levava um lançador de granadas. As últimas filmagens feitas pelo jornalista, perto da prisão de Abu Ghraib, em Bagdá, mostram um tanque de guerra americano vindo em sua direção e depois disparando contra ele. O Comitê de Proteção aos Jornalistas, com base em Nova York, quer uma investigação completa sobre o ataque e a divulgação pública do relatório final. O grupo vai pedir hoje ao secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, para que investigue também os incidentes ocorridos anteriormente no Iraque. A morte de Mazen Dana foi a 17ª envolvendo jornalistas desde o início da guerra contra o Iraque no dia 20 de março. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. Na Cisjordânia, jornalistas protestaram contra a morte de Mazen Dana. Os jornalistas saíram em carreata pelas ruas de Belém e Ramallah para homenagear o cinegrafista morto. Em cada esquina, penduraram bandeiras em sinal de luto pela morte do cinegrafista. Um outro grupo caminhou em silêncio e pediu investigação rigorosa sobre o acidente. Um dos cartazes dizia que a morte de Dana não matará a verdade. Casado, pai de 4 filhos, o jornalista era admirado por todos, especialmente no Oriente Médio, onde começou a carreira, segundo o chefe da agência Reuters. Em 2001, Mazen Dana recebeu o Prêmio Internacional de Imprensa pelo Comitê de Proteção ao Jornalista. Foi o reconhecimento pelo seu trabalho em Hebron, cidade da Cisjordânia, onde ele foi preso e espancado várias vezes na cobertura do conflito entre israelenses e palestinos. Uma mulher morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas na explosão de uma bomba na entrada de um restaurante em Tel Aviv. A polícia investiga as causas da explosão, que pode ter sido um atentado ou resultado da disputa entre gangues rivais. A explosão foi numa área onde existem cassinos ilegais e casas de apostas, o que reforça a suspeita de que a bomba tivesse como objetivo matar um conhecido criminoso que mora no prédio. Mas a hipótese de atentado não foi descartada. No caso de atentado, o ataque poderia ser uma represália pela morte de um chefe da Jihad Islâmica em Hebron na semana passada, ou a decisão israelense de adiar a devolução das cidades de Calquilha e Jericó à administração palestina. A retirada israelense das 2 cidades estava prevista para hoje, mas deve ficar para o fim da semana. 8 pessoas morreram e 150 ficaram feridas em confrontos entre manifestantes e policiais no Irã. O protesto era contra mudanças na divisão de regiões administrativas do país. O confronto foi na cidade de Samiron, na província de Isfahan, na região central do país. Os moradores são contra as mudanças administrativas que separariam algumas tribos e uniriam grupos rivais. Eles protestaram em frente à sede do governo local, queimaram pneus e incendiaram carros. Prédios administrativos também foram atacados. O Ministério do Interior anunciou que vai rever o projeto de reforma. O navio fretado pela organização americana World Vision naufragou no litoral de Serra Leoa. O navio levava ajuda humanitária para a Libéria, onde na semana passada o presidente Charles Taylor renunciou para resolver a crise do país arrasado por 14 anos de guerra civil. Não há informações sobre vítimas. Estampada no rosto dos legionários. E a gente repassa um pouquinho dessa emoção para vocês agora. Começou a sorrir, sentindo sangue na garganta, já olhou pras bandeirinhas e pro povo aplaudir. E olhou pro som inteiro e pras câmeras e a gente da TV que filmava tudo ali. Se lembrou de quando era uma criança e de tudo que viver até ali. E decidiu entrar de vez naquela dança.
tô aqui. Nisso só cerrou seus olhos, então Maria Lúcia ele reconheceu. Ela trazia 822, a arma que seu primo Pablo lhe deu. Para discutir uma resposta ao atentado em Bagdá. A caminho para a reunião, alguns diplomatas comentaram o atentado. O vice-representante sírio nas Nações Unidas, Faisal Mekdad, disse estar chocado e que a ONU deve decidir rapidamente as medidas que vai tomar. O embaixador do México para as Nações Unidas, Adolfo Sinzer, disse que agora é preciso união internacional e que o atentado de hoje mostra que os terroristas não respeitam fronteiras. O embaixador do Paquistão nas Nações Unidas, Munir Akram, afirmou que a ONU deve fazer um esforço para mostrar aos iraquianos que está no país para ajudar a população. O diplomata que ocupa interinamente o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos lamentou em uma nota o atentado em Bagdá. Bertrand Rancharan disse que está profundamente chocado e também revoltado com o ataque. Segundo ele, as pessoas atingidas tinham o objetivo único de ajudar o povo iraquiano a superar os traumas de guerra e os anos de opressão. O governo britânico também condenou o atentado. Ele lamentou a morte de civis inocentes que trabalhavam pela reconstrução do Iraque. O ministro do Exterior britânico, Jack Straw, disse que ainda é muito cedo para especular se a rede terrorista Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, estaria por trás do atentado em Bagdá. Straw condenou o ataque classificado de impiedoso e lamentou que os terroristas usem como alvo não apenas os militares, mas também civis inocentes. Jack Straw disse ainda que as autoridades estão investigando o atentado contra a ONU, que recebeu um mandato legítimo para atuar no Iraque. Qual é o papel das Nações Unidas no Iraque? A comunidade internacional queria que a ONU comandasse o trabalho de reconstrução no país, mas o governo americano não permitiu, deixando a organização numa situação delicada. De Nova York, Argemiro Ferreira. Desde que assumiu no dia 27 de maio o cargo de representante especial do secretário-geral em Bagdá, à frente do escritório da ONU, Vieira de Mello só voltou aqui a Nova York uma vez. Ele expôs então ao Conselho de Segurança e também numa entrevista coletiva à imprensa o trabalho que está sendo desenvolvido pela ONU em coordenação com a administração americana. A ONU tem uma situação peculiar no Iraque. Os Estados Unidos tentaram, inclusive fazendo pressões vigorosas sobre os países do Conselho de Segurança, ganhar um apoio que legitimasse sua ação militar. A princípio, o Conselho aprovou por unanimidade a Resolução 1441, que intensificou a inspeção da ONU. Mas em março, os Estados Unidos acabaram por desistir de ganhar o respaldo do Conselho para a invasão, ocorrida afinal na segunda quinzena de março. Terminada a guerra, com a ocupação das tropas americanas, o governo dos Estados Unidos não conseguiu apoio. Nós interrompemos então essa reportagem para confirmar a morte do representante das Nações Unidas em Bagdá, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Ele chegou a telefonar por um telefone celular, de acordo com a rede de televisão CNN, enquanto estava preso nos destroços do edifício, e agora a rede de TV americana CNN confirma que morreu o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Nós vemos aí imagens de arquivo do brasileiro de 55 anos, que era alto comissário de direitos humanos da ONU, nascido em 1948 no Rio de Janeiro. Ele que se tornou alto comissário de direitos humanos no ano passado, em 2002, e se tornou representante da ONU no Iraque, em Bagdá, em 27 de maio deste ano. Ele tinha um mandato de 4 meses e seria substituído depois deste período. Ele foi gravemente ferido na explosão de hoje, explosão essa que aconteceu às 9h30 da manhã pelo horário de Brasília, 4h30 da tarde pelo horário local. De acordo com a CNN, já são 17 os mortos, isso ainda antes de haver a confirmação por parte da ONU da morte do brasileiro Sérgio Vieira de Mello, funcionário de longa data das Nações Unidas, ele que já havia comandado os serviços, os trabalhos de reconstrução do Kosovo e também do Timor-Leste. Lembrando que acabamos de confirmar, portanto, a morte do brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Ele era o representante da ONU em Bagdá, Sérgio Vieira de Mello, que era casado com uma francesa e pai de 2 filhos. Filho de diplomata, nasceu no Rio de Janeiro em 1948.
Sérgio Vieira de Mello estudou no Liceu Franco-Brasileiro, formou-se em Filosofia na Universidade de Sorbonne, em Paris, onde fez doutorado na mesma área e também em Ciências Sociais. Ele falava inglês, francês, espanhol e italiano. Diplomata de carreira, Sérgio Vieira de Mello teve destaque no mundo da diplomacia. O primeiro cargo importante foi nos anos 80, durante a Guerra Civil Libanesa. O brasileiro era uma das principais autoridades da ONU no país. Nos anos 90, Vieira de Mello coordenou a ajuda humanitária a países africanos, como Ruanda e Uganda. Em 99, depois da intervenção da OTAN na antiga Iugoslávia, ele foi nomeado representante especial da ONU no Kosovo e um ano mais tarde foi indicado chefe da missão em Timor-Leste. Em 2000, Sérgio Vieira de Mello substituiu o ex-presidente da Irlanda, Mary Robinson, como alto comissário da ONU para Direitos Humanos. Sérgio Vieira de Mello era representante da ONU no Iraque, cargo que ele assumiu no dia 27 de maio deste ano. A missão do brasileiro era ajudar nos esforços de reconstrução do país. Nós vamos voltar a conversar com o professor Francisco Carlos Teixeira, professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, agora diante da notícia, professor, da morte do brasileiro Sérgio Vieira de Mello. O que o senhor acha que representa isso, a morte de um representante da ONU em Bagdá, num local em que as Nações Unidas estão atuando, tentando reconstruir o país? Olha, o atentado de hoje, pelo alcance dele, tendo atingido a principal autoridade, atingido de forma fatal, a principal autoridade das Nações Unidas no país, pelo número de vítimas que fez e pela ousadia, né, da sua engenharia, mostra um novo patamar do conflito na região. Não podemos mais falar em conflito de baixa intensidade, de um conflito controlado, de um conflito periférico. É uma guerra de tipo novo, totalmente desigual, não convencional, mas é uma guerra aberta. É lamentável que a potência ocupante não tenha garantido a segurança dos funcionários, né, e principalmente do embaixador no país. E repito, responsabilidade da potência ocupante a segurança na região. É lamentável também em termos pela biografia desse homem, né? Uma biografia de alguém que sempre esteve do lado da paz, alguém que sempre esteve do lado da reconstrução, da defesa intransigente dos direitos humanos. Nunca será demais lembrar o trabalho de construção de uma nação que foi o trabalho dele em Timor-Leste. Pegar um povo inteiro na ruína, que estava esquecido, que ninguém queria ajudar, e entregar isso só a se retirar da ilha quando estava construído um país novo. Tá? São poucos homens que têm na sua biografia o trabalho de construir um país como o embaixador Sérgio Vieira de Mello. Agora, professor, Sérgio Vieira de Mello especula-se que ele teria sido o alvo dessa explosão que aconteceu hoje de manhã. Se realmente ele foi o alvo dessa explosão e hoje agora fica a morte dele, isso não é uma vitória, entre aspas, digamos assim, desses dissidentes? Veja, sem dúvida nenhuma, o embaixador foi o alvo enquanto ele era o homem ONU no local, o representante da ONU. Nada na biografia dele poderia torná-lo por si só alvo desse atentado. A ONU foi o alvo. Por quê? Né? Porque largamente a ONU se identificou com a potência ocupante. Não teve uma postura autônoma, recusada em grande parte pelas potências ocupantes, Estados Unidos e Grã-Bretanha, na região. Na verdade, a ONU vai ter que reavaliar o seu papel na região e reavaliar o mandato que ela recebeu para estar no Iraque ao lado dos Estados Unidos. O episódio de hoje, um episódio triste com certeza, ele talvez exponha a fragilidade dos Estados Unidos e a situação complicada em que os Estados Unidos se encontram, talvez aí numa coincidência logo depois do blackout e que foi motivo de comentários, enfim, na imprensa internacional, por que é que o Iraque não tem luz? É porque os próprios Estados Unidos não têm luz?
Como é que ficam os Estados Unidos aos olhos do mundo a partir de agora? Os Estados Unidos são uma grande nação, um grande povo, tá? Um país de riquezas inumeráveis, inclusive de valores morais inumeráveis. Isso é algo indiscutível e não se pode de maneira alguma demonizar os Estados Unidos. Agora, a elite dirigente hoje nos Estados Unidos tem cometido falhas de planejamento, falhas diplomáticas e falhas em política internacional. A guerra no Iraque tem se mostrado desde antes do seu começo como muito difícil de administrar pelo governo americano. Avaliaram mal, planejaram mal e não conseguem fazer com que a paz seja restabelecida, né? Essa guerra está sendo perdida pelos Estados Unidos e agora a comparação com o Vietnã é quase que imperiosa, né? Nesse sentido, quando os Estados Unidos têm um esforço que no seu sentido original era positivo, enfim, acabar com uma ditadura absolutamente odiosa de Saddam Hussein, mas que leva a um levantamento praticamente completo da população do país, né, contra seus próprios interesses originais. Sobretudo porque as provas nunca apareceram, não é? As tais armas de destruição em massa nunca apareceram. Nunca apareceu o time necessário. Por que tinha que ser naquele momento a guerra e não poderia se esperar mais 40 dias, como foi a proposta do Canadá e do Chile? Por que as armas não foram comprovadas e por que não se preparou a paz, né? Esses eram pontos fundamentais. E até a Leila agora citando esses documentos, quer dizer, também existe a possibilidade de documentos estarem dentro do hotel, quer dizer, agora destroços do Hotel Canal, onde os inspetores, uma vez que o Hotel Canal foi exatamente onde os inspetores de armas da ONU foram